Imagina se no final dos anos 90 ou início dos 2000 a gente tivesse uma animação do Homem-Aranha mais sombria e emocional, focada no amadurecimento de Peter Parker, uma série que não fosse só sobre vilões e lutas, mas sobre crescimento, perda e responsabilidade. Essa é a ideia de Spider-Man, Broken Triad, uma animação que eu imaginei como uma adaptação livre, com inspirações em como as Stories do Spider-Man, que é uma das minhas versões favoritas do Homem-Aranha. Aqui, Peter tem 18 anos. Já não é mais um moleque, tá começando a vida adulta, encarando a responsabilidade de verdade. A série mostra como ele lida com isso, com amizades, amores e perdas, e claro, com os inimigos cada vez mais perigosos. O estilo lembra muito as HQs de meados dos anos 90 e 2000, com inspiração direta no Ultimate Spider-Man. No começo da série, Peter Parker termina o colégio e entra na faculdade, começando a encarar a vida adulta. E como todo jovem, ele tem pessoas que fazem parte do seu dia a dia, amigos que vão ser importantes na vida dele, tanto pro bem quanto pro mal. Vamos conhecer alguns deles. Mary Jane Watson, a MJ, é que é diferente do que muita gente tá acostumada. Ela tem um estilo mais alternativo, meio emo, e vem de uma família difícil, com um pai abusivo. Apesar disso, ela é forte, divertida e é uma grande amiga do Peter desde a infância. Ela tá sempre por perto, até quando as coisas ficam sombrias. Gwen Stacy é o grande amor da vida do Peter nesse momento da história. Inteligente, corajosa e cheia de opinião, ela é peça-chave no amadurecimento dele. É uma das personagens mais importantes dentro da história. Harry Osborn é o melhor amigo do Peter e filho de Norman Osborn. Eles têm uma amizade cheia de altos e baixos, e com o tempo, as coisas vão mudar. Aqui, o Harry é bastante carismático, fazendo piadas, servindo de alívio cômico, mas sem perder o drama na vida de Harry. O Eddie Brock é um dos personagens mais importantes nessa história. A gente já vai mostrando desde cedo que ele carrega muitos problemas pessoais, raiva, frustrações e um senso de justiça própria. Tudo isso vai moldar quem ele vai se tornar lá na frente. Uma das maiores ameaças do Peter. Teremos alguns arcos adaptados para essa animação, como por exemplo, Se Esse For Meu Destino, o arco do simbionte do jogo do Ultimate Homem-Aranha, com a última caçada de Kraven do jogo da Insomniac junto com os quadrinhos do universo 616. A saga do clone também será adaptada, mas sem aquela confusão de quem era ou não era o clone. Será um arco curto com Peter e Ben Reilly trabalhando juntos, com algumas inspirações do desenho do Ultimate Homem-Aranha de 2012, que na minha opinião conseguiu introduzir a saga do clone melhor do que aquela confusão dos quadrinhos dos anos 90. Mas não significa que eu goste desse desenho de 2012. Outro também, Maximum Carnage. Aqui teremos também o arco do Duende Verde inspirado no filme de 2002. E por último, A Noite em que Gwen Stacy Morreu, que será o último arco dessa série. Agora vamos falar sobre o visual dos personagens nessa animação, como ela se passa no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. A ideia é trazer uma estética que combine o visual clássico dos quadrinhos com toques mais sombrios e urbanos, quase como uma mistura entre os filmes do Sam Raimi e a série animada da MTV de 2003. As teias do Peter são orgânicas, como nos filmes do Raimi. O traje não tem gadgets visíveis, mantendo a ideia de que esse Peter é mais físico, mais direto. É um traje pensado para ser simbólico, não tecnológico. O primeiro traje de Ben Reilly era igual ao traje de Kane Parker, mas com teias na máscara e com uma cor azul escuro com um vermelho mais puxado para o vinho. Já o segundo traje do Ben Reilly é mais selvagem. Ele mistura o estilo do Tasman com elementos do uniforme clássico dos anos 90 e um toque do House of M. A máscara tem olhos menores e mais ameaçadores. As cores são mais fechadas, um vermelho escuro e roxo. E diferente do Peter, o Ben tem garras retráteis e um ferrão venenoso que sai entre as veias das mãos. Ele tem um visual animalesco mesmo tentando ser um herói. Um detalhe importante é que, apesar de ter braceletes e um cinto, como referência aos quadrinhos, esses itens são puramente estéticos, já que ele também tem teias orgânicas. Quando o simbionte se funde com o Peter, o traje preto não é só uma variação estilosa, ele representa um Peter Parker que está perdendo o controle. O visual é inspirado em 3 fontes principais: o traje preto dos quadrinhos Ultimate, o uniforme do filme Spider-Man 3 do Sam Raimi, e toques de um design de cor azul cinzento para um roxo escuro. O traje fica corrompido e com o passar dos episódios o traje é liso,
sem costuras, com aranha branca no peito, que se espalha pelas costas, crescendo com o tempo, como uma infecção que domina o corpo. O Eddie é alguém quebrado, que teve tudo destruído, a carreira, a imagem, a fé nele mesmo. Ele tem uma raiva que o simbionte entende perfeitamente. Quando eles se unem, o visual do Venom mistura o bruto com o grotesco, o corpo é musculoso, os dentes são mais sujos, tortos, quase animalescos. A aranha branca no peito é parecida com a do Peter, mas deformada. Esse Venom lembra muito das HQs do Ultimate no filme do Homem-Aranha 3 de 2007, com uma pegada mais orgânica e realista. Ele não é só um vilão, é o reflexo do que o Peter poderia se tornar se cruzasse a linha, e o traje dele pulsa, se mexe, como se tivesse vida própria. O Carnage é o fim da linha. Ele é puro caos. Mas aqui, ele tem uma história diferente. O simbionte foi criado a partir do sangue do Homem-Aranha. Antes do Cletus, o simbionte passou por Otto Octavius, causando mutações horríveis. Foi uma fusão incompleta, com partes do corpo de Otto ainda humanas, quase como se o simbionte tivesse feito um teste, antes do simbionte vermelho chegar em Cletus. Ele passou por alguém ainda mais perigoso, o próprio Peter Parker, mas quando ele chega no Cletus, aí sim nasce o verdadeiro Carnage. O visual é grotesco, vermelho vivo, com teias negras e espinhos por todo o corpo. Os olhos são amarelos brilhantes, a boca vive aberta com dentes afiados, e o corpo nunca para. Ele parece instável, como se pudesse explodir a qualquer momento. O traje do Spider Carnage é um verdadeiro pesadelo visual. Imagine o uniforme do Peter sendo lentamente rasgado e reconstruído pelo simbionte vermelho. Partes ainda azuis e vermelhas do traje original, misturadas com veias carmesim e filetes pretos como espinhos. Os olhos do traje estão quebrados, distorcidos, um lado maior que o outro, refletindo o caos mental. Esse design foi inspirado nas HQs clássicas e também na animação dos anos 90, onde o Spider Carnage apareceu pela primeira vez. Mas aqui, ele é levado ao extremo, mais grotesco, mais instável, com garras que crescem demais e uma voz distorcida que sussurra na mente. O Duende Verde dessa animação é direto de um pesadelo. Mas com um detalhe curioso, seu visual é inspirado em um conceito rejeitado. Isso mesmo, baseado na arte conceitual original do filme de 2002. Aquela versão mais orgânica e demoníaca que nunca chegou às telas. Aqui, a máscara do Duende não é só uma peça de roupa. Ela é animatrônica, cheia de articulações e mecanismos internos que fazem seus olhos se moverem, os dentes se contraírem, e o rosto parecer quase vivo. É o que dá a ele essa expressão monstruosa, animalesca, como se fosse uma entidade de dark fantasy perdida nas ruas de Nova York, com o corpo coberto por um traje que lembra o Duende Macabro das HQs. Norman Osborn se transforma em algo muito além de um vilão. Ele vira o símbolo do medo, o terror alado. Um tubarão nos céus, com asas em forma de planador. A série teria apenas 3 temporadas com anos específicos, 1999, 2000 e 2001, com Peter de Spider-Man. Broken Triad é uma série fechada. Nada de 1000 temporadas, spin-offs ou enrolação. São só 3 temporadas, cada uma com um foco bem definido e um ano específico. Temporada 1 a 1999. A primeira temporada se passa em 1999, focando no fim da adolescência do Peter, com 18 anos, encarando a vida adulta, as primeiras responsabilidades e descobrindo o peso de ser um herói. Aqui é onde vemos o começo de tudo, a evolução dele como Homem-Aranha, a introdução de novos vilões sendo apresentados mais tarde como Sexteto Sinistro, as primeiras perdas, e também os primeiros amores. Temporada 2 a 2000. No ano 2000, a série entra numa fase mais sombria, com Peter de 19 anos. E aqui que o simbionte aparece. Os conflitos crescem. O Peter começa a perder o controle, e a temporada onde os limites do herói são testados, tanto física quanto emocionalmente. Temporada 3 a 2001. E em 2001, tudo vem à tona. As consequências, os traumas, as perdas, os vilões mais perigosos. Essa é a última temporada. O clímax de tudo, a batalha final com os simbiontes, o destino do Harry, o amadurecimento definitivo do Peter já nos seus 20 anos de idade. É o fim da linha.
Sem enrolar, uma história com começo, meio e fim, tendo um dos finais mais trágicos das animações do Cabeça de Teia, com a adaptação da morte da Gwen, e uma luta brutal entre o Peter e o Duende Verde, terminando com Norman Osborn sendo morto pelo Peter. Bem, eu realmente não tenho mais nada para mostrar, então vou terminar o vídeo com essas animações curtíssimas do Homem-Aranha. Obrigado a todos que viram até aqui, Deus abençoe vocês, gente, tamo junto.